Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho People Analytics, a inovação no modelo clássico de recrutamento e seleção com aplicação da inteligência de dados. Conosco, o seu autor, Roberto Bezerra Nóbrega. Ele é engenheiro industrial mecânico, pós-graduado em administração da produção, mestre em administração da gestão da inovação pela FEI e doutor em administração na gestão organizacional pela UFRGS. Obrigado, Roberto. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz por estar aqui. Então vamos começar do começo, né? A questão do seu tema, né? O que te fez escolher esse tema aí tão inovador para a gente? Quando eu iniciei o doutorado, eu já tinha em mente que a minha intenção era usar o curso, né, para estudar tecnologia em gestão de pessoas. Então, a partir daí, juntamente com meu orientador, professor Dr. Eduardo Oliva, nós começamos a conversar e tentar encontrar essa lacuna, né, que poderia existir aí, que poderia nos ajudar no ineditismo. E com isso, eu acabei assistindo aí a um vídeo de uma profissional de uma startup de RH e tive a oportunidade de conversar com ela. E nesta conversa surgiu o tema People Analytics. E quando surgiu esse tema, eu vi essa possibilidade, né? E me interessei bastante. Levei isso ao meu orientador e aí surgiu realmente essa ideia de estudar, de pesquisar o People Analytics, que era algo novo aqui no nosso país. E aí, junto com ele, nós definimos que estudaríamos o People Analytics especificamente no processo de recrutamento e seleção de pessoas. Então foi assim que surgiu aí a escolha do tema. Agora explica para a gente o que é o People Analytics. Ok. O People Analytics, a bem da verdade, ele nasceu aí com o surgimento das startups por volta de 2014, então é bem recente aqui no Brasil, e ele veio com o objetivo de introduzir a tecnologia na área de recursos humanos. Então a área de recursos humanos é uma área que, na verdade, começou com a automatização de alguns processos, como folha de pagamento e tudo mais. E o seu objetivo maior, a tomada de decisão baseada em dados. Então se nós fôssemos resumir aqui de uma forma muito simples, o People Analytics é permitir ao gestor, permitir ao líder de uma área qualquer que ele tome a decisão não mais com 100% de intuição, mas com dados, baseado em dados. Então, eu costumo dizer que antes e durante e depois da tese, a decisão ela continua com o ser humano, só que o People Analytics ele traz os dados. Então, você tem, através dos dados, né, a possibilidade de tomar uma decisão mais assertiva. E esses dados a que você se refere, onde eles são obtidos normalmente? Redes sociais, em outros lugares que a gente vai deixando o nosso rastro digital por aí? Exatamente, professor. A bem da verdade também, todas as organizações, na verdade, elas já possuem uma imensidão de dados. Então, se nós olharmos a área de recursos humanos, ela tem dados demográficos dos funcionários, idade, escolaridade, tem muitas vezes os dados de avaliação de desempenho, tudo isso ela já tem. E o People Analytics veio para justamente ajudar com que se pegasse todos esses dados existentes e, através da ajuda da estatística, cruzar esses dados para obter realmente possibilidades, né, de tomada de decisão em alguns sentidos. Então, quanto mais dados a organização tem, melhor a aplicação do Analytics. Então, aí pode vir, inclusive, uma diferença, né? Poxa, mas se eu não tenho dados, então eu tenho que construir, né? Mas, normalmente, hoje, as organizações já possuem esses dados.
A questão é que isso fica armazenado, isso não é trabalhado. Então, com o People Analytics, a possibilidade de trabalhar com esses dados fornece realmente resultados que podem trazer para a organização grandes melhorias. E eu vi lá pelo seu método, que além de toda a revisão teórica que você fez, né, apontando as diferenças entre o termo, né, como ele surgiu, enfim, você foi a campo e entrevistou profissionais da área, ligados a startups, né, plataformas digitais de recrutamento, né? Como é que você chegou nessas pessoas? Nós temos na internet, como é um assunto novo, então a pesquisa foi exploratória, então acabamos utilizando aí uma série de dados, inclusive dados existentes nas redes sociais, na internet. Então, através de uma pesquisa na internet, existia lá um determinado site, Distrito RH, que ele faz um mapeamento de todas as startups brasileiras. Então, através desse mapeamento, nós chegamos à conclusão que existiam naquele momento 44 chamadas HR Techs. Né? E dessas 44, então, eu acabei entrando aí em sites como o LinkedIn e outros, e eu enviei o convite para as 44 startups de RH. Destas 44, eu consegui que 17 delas aceitassem falar conosco. Então, foi desta forma que nós chegamos às startups. E, a partir daí, o objetivo da tese era mostrar também as diferenças entre o recrutamento clássico, aquele que nós vivemos e conhecemos, com o recrutamento com o uso do People Analytics. Então, a partir dessas startups, eu solicitei que elas indicassem clientes dela, algumas indicaram, outras não, e aí nós fomos atrás de clientes dessas startups. E aí conseguimos 14 organizações, clientes de startups, onde resultou aí em 31 organizações que foram entrevistadas e coletados os dados para pesquisa. E eu vi que o seu período de coleta acabou coincidindo com a pandemia, né? Então, eu imagino que a sua coleta não se deu presencialmente, né? Como é que foi feita? Isso daí foi por telefone? Vocês faziam videochamadas? Exatamente, professor. Foi um desafio aí, porque foi justamente durante esse período, né, histórico que nós estamos vivendo, né? Então, nós fizemos uso realmente da própria tecnologia, né? Algumas entrevistas foram feitas por aplicativo, outras entrevistas foram feitas por telefone, né? Mas a maioria das entrevistas realmente foram feitas por aplicativo, e 100% delas à distância. Nós realmente não tivemos condição de executar nenhuma delas de forma presencial. Então, todas elas foram feitas usando realmente a tecnologia, né? Por aplicativo, inclusive até por vídeo, pelo WhatsApp mesmo, porque nós tínhamos que nos adequar às possibilidades que o entrevistado tinha, né? Já não é muito fácil conseguir. Então, aquilo que eles nos propunham, nós aceitávamos e vamos para frente. Claro. E depois daquele sofrimento para transcrever tudo, né? Para a gente achar aí os pontos de convergência, né? Nas falas, enfim. E o que você achou, assim, então? Antes disso, deixa eu só, assim, talvez até para tentar simplificar mais ainda. Eu poderia dizer que o People Analytics ele seria um software ou um algoritmo? Não, na verdade não. Ele faz uso de softwares, né? Tá. Mas o People Analytics, a bem da verdade, ele é uma prática. Então, é como se fosse uma metodologia, né? Então, o cerne disso tudo é realmente a coleta, a análise de dados, né? Para tomada de decisão. Mas ele faz uso de softwares, né? Então, nesse processo de recrutamento e seleção, cada etapa do processo, quando feito com a tecnologia, nós temos um ganho muito grande. Então, se o professor pensar, olha, uma entrevista, possíveis talentos, como hoje nós temos como exemplo a área de tecnologia, que necessita de profissionais e é um desafio encontrar alguns profissionais. Então, você tem uma pessoa, por exemplo, que está a quilômetros e quilômetros de distância daqui. A entrevista presencial traria muitas dificuldades e hoje, através de uma videoentrevista
E com o auxílio da inteligência artificial, então a inteligência artificial ela está analisando todo o seu comportamento durante a entrevista, qual a fisionomia, o piscar dos olhos, a sua expressão. Então, ele faz uso de algoritmos da inteligência artificial, mas não se pode de forma nenhuma dizer que o People Analytics é um software. O People Analytics realmente é uma prática, uma metodologia que veio para auxiliar as áreas que precisam de dados para a tomada de decisão. Uhum. E nessa conversa que você teve, tanto com o pessoal de startup quanto os seus clientes, aparentemente você ficou muito bem impressionado com o uso disso daí, né? Mas eles apontaram algum fator negativo que talvez não seja possível fazer com essa técnica que caiba ao ser humano continuar fazendo? Professor, olha, na realidade, né, com base nas entrevistas que foram feitas, eu não identifiquei nenhum ponto negativo, né, na aplicação. Todas as organizações clientes estavam satisfeitas com o serviço prestado pelas startups com o uso da tecnologia. Porém, como é algo novo, nós ainda não temos resultados concretos. Então, nós não temos, por exemplo, indicadores que demonstrem realmente a eficácia desse processo. Então, foi muito comum ouvir das organizações clientes, olha, agilizou o processo, olha, trouxe velocidade para o processo, olha, contribuiu para a diversidade, para aumentar a diversidade dentro da organização, a triagem de currículos. Então, nós temos exemplos hoje de organizações que recebem para uma vaga 2.000 currículos. Então, nós podemos já imaginar como é para um ser humano analisar 2.000 currículos. Sim. Professor, é impossível. Então, situações como essa demonstram que, com a inteligência artificial, o robô, ele analisa milhares de currículos em segundos. Então, é evidente que os ganhos são muito grandes. Então, o tempo de fechamento de uma vaga, ele foi reduzido violentamente. Agora, outra situação, viés. Então, muitas vezes, você entrevista e o viés, ele pode vir a acontecer se quem criar os algoritmos não tiver cuidado. Então, é sempre importante nós termos em mente que a decisão, a programação, ela é humana, né? Mas, embora não tenha encontrado realmente assim, pontos negativos, nós sabemos que a tecnologia é meio e ela é programada pelo ser humano. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Então, o que eu percebi, e inclusive eu penso, né, em realmente desenvolver artigos ao longo dos próximos anos, é realmente poder mostrar resultados concretos da aplicação do People Analytics. Então, triagem de currículo, vídeo entrevista, agendamento que é feito pelo chatbot, quer dizer, tudo isso trouxe muita agilidade para o processo, mas realmente nós precisamos ainda de resultados concretos. Sim. Você não listou, obviamente, o nome das empresas, nem dos clientes e tal, mas eu imagino que deve ter um custo alto ainda, né, por ser uma tecnologia, né, por envolver tecnologia nesse sistema, então seria o custo um fator negativo por enquanto, né? Não é qualquer empresa que talvez possa fazer uso dessa técnica, né? É verdade. Então, o custo, veja bem, ele praticamente inviabiliza o desenvolvimento interno, né? Porque se nós pensarmos uma área de recursos humanos, não é o core dessa área ter alguém de tecnologia. Então, o pessoal de IT dentro da organização, ele está muito mais focado em outras operações. Então, as organizações precisaram olhar para fora para justamente contratar esse serviço. Então, se nós pensarmos aí no custo e pensarmos também em uma organização que não tem um alto volume de vagas, esse processo todo com o People Analytics, ele realmente é mais indicado para as organizações que têm uma demanda de vagas, né? E com uma certa frequência. Então, realmente, para uma organização menor, que tenha vagas esporádicas, então provavelmente fica muito mais barato o desenvolvimento interno, né?
Então, o professor tem razão, a aplicação do People Analytics, ela pode se dar em qualquer organização, em qualquer cargo, mas realmente ela é mais indicada para organizações que têm um alto volume de vagas, né? Normalmente é utilizado a maior frequência para cargos de entrada, então cargos operacionais, cargos de trainee, cargos de estagiário. Não que isso, como eu já disse, né, impossibilite a utilização para vagas executivas e tudo mais, mas talvez por uma vaga de confiança que muitas vezes exige aí um cuidado maior, ainda existe a figura do headhunter, né? Ainda existe. Bom, aí você apresentou lá no teu trabalho, claro, além do ineditismo, né, do tema, que foi muito pouco estudado, né? Então, daí gerar uma tese. Né, você apontou ganhos econômicos, ganhos sociais, ganhos acadêmicos. Né? Você acabou de citar, vão gerar artigos, né, debates, você já participou de eventos, enfim. Né? E a pergunta final que eu faço é para o Roberto. Né? O Roberto entrou, Roberto pessoa física, que já tinha passado por pós-graduações, mestrado e tal. O que foi fazer um doutorado? Né? O que mudou do Roberto antes do doutorado, depois do doutorado? Isso agregou alguma coisa para você? Olha... Pergunta mais difícil. Olha, professor, agregou muita coisa, viu? Muita coisa, porque primeiro que eu pude sentir na pele, né? Não só eu, quanto todos os meus colegas, né? Talvez como o próprio professor mesmo, o esforço que é necessário para fazer um doutorado, né? Então, foi muito rico. O doutorado me proporcionou, além de concretizar um sonho que era um objetivo, um sonho que era estudar a tecnologia, mas em gestão de pessoas, eu venho de uma carreira muito técnica, né? Embora a minha carreira acadêmica também já vem de muitos anos, né? Eu comecei em 1996 também a dar aula no ensino superior, mas o doutorado, ele me possibilitou concretizar um sonho de estudar tecnologia, mas em gestão de pessoas. Eu sou apaixonado por gestão de pessoas, eu sou apaixonado por liderança, então eu concretizei esse sonho de pesquisar isso, e além disso, está me levando a uma ampliação de carreira também, né? Porque hoje eu já sou parceiro de 2 startups de RH, e onde eu pretendo não só levar para o mundo acadêmico essa contribuição, né, de mostrar que a tecnologia ela veio para ficar, não tem como, mas que a decisão ainda é humana. Então, a valorização do ser humano, a valorização do profissional preparado. Então, o doutorado me proporcionou realmente a conquista de alguns objetivos: estudar tecnologia em gestão de pessoas, de me tornar um doutor, que era um sonho que eu tinha, um objetivo pessoal, e de realmente assim contribuir para uma área de gestão de pessoas e fazer com que o RH volte realmente a ser estratégico. O RH, por muitos anos, participava de reuniões estratégicas, e como se fala há muitos anos da necessidade da criação de valor, e o RH é uma área que, contratando um talento, contratando um profissional que realmente traga resultados para a organização, ele contribui estrategicamente para o negócio. Então, a tese foi em recrutamento e seleção, mas os meus objetivos futuros é o People Analytics para o negócio. Então, realmente trazer esse resultado da análise de dados também para a tomada de decisões em negócios. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Que ótimo! Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.